Parte importante da arquitetura está em projetar espaços pensando no clima local. A pesquisadora Solange Fontes, da Unesp de Bauru, fala sobre conforto térmico. Ela e sua equipe desenvolvem projetos e estudos sobre como a temperatura pode melhorar a permanência das pessoas nos espaços arquitetônicos. O Ciências Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciências Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre conforto térmico. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a pesquisadora e professora Solange Fontes, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus da Unesp de Bauru. Professora, prazer em tê-la no Ciências Sem Limites. Prazer é meu, João. Antes da gente falar especificamente do tema, conta pra gente a sua trajetória acadêmica, a sua formação acadêmica. Eu fiz o curso de arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E desde esse curso que eu me apaixonei pela área de conforto térmico, que é uma das disciplinas da graduação, né? E depois eu fiz mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, né? No curso de arquitetura. Também trabalhei com essa área de conforto térmico, né? Onde eu trabalhei. Fiz uma avaliação do conforto em um conjunto habitacional no Rio Grande do Norte, tive que voltar para lá para fazer esse trabalho. O doutorado eu fiz nas ciências da engenharia ambiental, na época não tinha doutorado na arquitetura de São Carlos, e eu também trabalhei com essa área, né, com microclimas em áreas de fundo de vale, também avaliando as condições, né, as variações desse microclima, né, conforme as alterações da morfologia urbana. Maravilha. Né? Para quem está nos vendo, onde é que nós estamos? Que ambiente é esse, professora? Aqui é o Laboratório Didático de Conforto Ambiental, onde eu costumo dar aula, né, para graduação e pós-graduação também. Bom, esse laboratório ele é ligado ao Núcleo de Conforto Ambiental, o qual eu faço parte, juntamente com o professor João Roberto Gomes de Faria. O qual já participou do nosso Ciência Sem Limites. Para quem está nos vendo, já está sabendo. O professor é arquiteta, arquitetura, pós-graduação, graduação, tudo relacionado ao conforto térmico. O que é o conforto térmico? O conforto térmico é uma das áreas, né, da arquitetura que visa, né, a criação de ambientes confortáveis, termicamente confortáveis, que satisfaça o conforto, né, do homem, satisfaça suas necessidades, ao mesmo tempo que proporciona economia de energia. Porque, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque quando a gente faz um ambiente confortável, que utiliza ventilação natural, que faz o aproveitamento correto do sol, que usa a ventilação natural, né, você consegue, né, e também os materiais adequados, né, na construção, você consegue criar microclimas que favoreçam o conforto térmico. Quer dizer, a pessoa se sente muito mais à vontade e pode permanecer por muito mais tempo, né? Exatamente. Nada incomoda ela, né? Exatamente. É claro que, dependendo das condições ambientais, né, as variações dos elementos do clima, temperatura, umidade, tem dias que é quase impossível, mesmo quando a gente faz uma arquitetura adaptada ao clima. Professora, esse assunto é relativamente novo ou não? Ou seja, a preocupação com o conforto térmico? Não é uma coisa nova, né? O homem, quando começou a construir seu abrigo, ele sempre buscava a proteção das adversidades do clima, da chuva, a proteção dos ventos frios, né, em locais extremamente frios, ou a proteção da extrema radiação solar em lugares extremamente quentes. Então, os primeiros abrigos, né, do homem, eles tiveram essa preocupação. Conforme foi a evolução tecnológica, né, com o surgimento... Novos materiais, o aparelho de ar-condicionado, o homem, entre aspas, criou uma certa liberdade de construir independente das características do clima. Só que veio a crise de energia. E com essa crise de energia, quer dizer, como alguns ambientes, como algumas escolas, algumas casas, alguns escritórios, funcionam sem um ar-condicionado. Não conseguem. Praticamente impossível. Impossível. As pessoas não conseguem sentir conforto. Quer dizer, começou com o ventilador. Aí começou essa grande dependência do ar-condicionado. Mas a crise de energia fez o homem repensar, né?
repensar em construir uma arquitetura, porque quando você constrói uma arquitetura adaptada ao clima, levando em consideração o que é importante para favorecer e o que é importante para se proteger, então o homem faz ambientes termicamente agradáveis que proporcionam o conforto térmico das pessoas. E isso interno quanto externo? Isso interno quanto externo, né? Internamente tem a ver com as características da envolvente. Quando a gente fala da envolvente, a gente está falando das paredes, da cobertura, quer dizer, as propriedades térmicas dos materiais de construção, porque cada material vai responder de forma diferenciada a essas, né? A incidência dessa radiação, alguns absorvem mais, outros menos, um transmite mais, um transmite menos. E tudo isso, a forma, a orientação dos edifícios, o tamanho das aberturas, a proteção dessas aberturas, tudo isso vai estar influenciando no conforto, no microclima interno e nas condições de conforto térmico do homem. De uns tempos para cá, os arquitetos começaram a projetar a casa com o pé direito mais alto. Pé direito mais alto, né? E agora, uma coisa que chama atenção atualmente, se a gente vai dar uma volta nos condomínios até de alto padrão, é o excesso de uso do vidro. Isso tem me chamado muita atenção, uma preocupação. É prejudicial, professor? Você não consegue um ambiente termicamente confortável com tanto vidro, né? Sem uma proteção. O vidro ele é importante, né? Para relacionar o interior com o exterior. Até a luminosidade. Né? Mas o vidro, por exemplo, quando a radiação solar entra, né, bate numa fachada de vidro, numa porta, né? Ou numa janela totalmente de vidro, uma parcela dessa radiação entra. E se ela entra dentro do ambiente, ela atinge as pessoas, atinge os materiais dentro do ambiente. Ter vidro não é proibido, né, professor? Não, não é proibido. O que as excesso, pessoas. Né? Não, é excesso. O que está acontecendo é o uso do vidro em excesso, em qualquer orientação. Né? A gente vê fachadas inteiras de vidro, de edifícios, né? Imagina aquela fachada recebendo sol, ou a manhã inteira na fachada leste, ou a tarde inteira na fachada oeste. A gente nota que muitas casas, inclusive em condomínios, tem bastante a permanência de vidro. Exatamente, cada vez mais. Você dá uma volta nesses condomínios, até de alto padrão, o excesso de vidro. Aí a primeira coisa que as pessoas fazem quando entram na casa, colocar uma cortina, né? Que bloqueia uma parte, mas de todo jeito a radiação entra e contribui para o desconforto. Exatamente. Professor, nós estamos chegando no final desse bloco, nós temos muito assunto, vamos falar da parte externa, vamos chamar... a senhora não trabalha sozinha, a senhora orienta alunos no mestrado, a gente vai ouvir depoimentos desses alunos. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, sgfontes@faac.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.faac.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, você vai contactar a professora Solange Fontes. Para você contactar a gente, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um rápido intervalo e voltamos na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta e, como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana nós estamos falando sobre conforto térmico. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Solange Fontes, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. Professora, no primeiro bloco nós demos uma geral sobre conforto térmico, residências, prédios. Agora, conforto térmico não é só interior, né? Como é que a gente mensura, ou como é que a gente pode medir o conforto térmico externamente, seja nas ruas, nas praças, como é que a gente vê isso? De uma maneira geral, a gente faz levantamento, monitoramento. Que são as suas pesquisas. Exatamente, das condições microclimáticas em determinados locais, que podem ser praças, ruas, né? Paralelamente, essas medições microclimáticas, né, que abrangem temperatura, umidade, ventilação, a gente faz entrevista com as pessoas que utilizam aquele espaço. Que tipo de entrevista? E a entrevista é perguntar sobre a sensação térmica, né? E uma pergunta que a gente faz qual é a sua sensação térmica nesse momento? Algumas pessoas não entendem o que seria a sensação. Como você sente a temperatura nesse momento?
ela está quente, ela está fria, ela está pouco quente, pouco fria. Então a gente faz a pergunta numa escala, né, que abrange 7 pontos. Depois a gente vai cruzar esses dados com o microclima e a gente identifica qual é a faixa, né, onde as pessoas se sentem mais confortáveis. Qual é a faixa de temperatura e de umidade que as pessoas se sentem mais confortáveis. Por exemplo, em alguns trabalhos feitos em praças aqui de Bauru, a gente viu que quando a praça é arborizada, as pessoas toleram temperaturas mais altas. Então, às vezes, a temperatura até 30 graus, que geralmente é uma temperatura quente para o conforto, as pessoas se sentem confortáveis. Por quê? Porque não tem incidência da radiação solar direta. A senhora tem uma aluna que pesquisa essa parte de espaços, não tem? Tem. A Fabiana. Vamos ver o que ela tem para contar para a gente? Vamos ver o que ela tem. Roda o VT da Fabiana. Eu desenvolvo uma pesquisa aqui no zoológico, em que a gente verifica a influência dos diferentes níveis de sombreamento no conforto térmico dos usuários e no tempo de permanência deles nesses espaços. Essa pesquisa é realizada no setor dos felinos, ali na frente do espaço da onça e do leão, que são fatores de sombreamento bem diferentes, e é através de entrevistas com os usuários. Ao mesmo tempo, a gente faz a medição do conforto térmico, a gente analisa qual é o conforto térmico real, que é o que através das entrevistas eles dizem pra gente, e qual é o conforto térmico calculado através de programas que a gente usa para isso. E aí, junto com tudo isso, o diferencial da nossa pesquisa é realmente verificar qual é o tempo de permanência que eles ficam nessas áreas, porque às vezes eles podem falar que estão confortáveis, mas mesmo assim o tempo de permanência é muito pequeno em relação ao lugar sombreado e o outro não. Para fazer essa pesquisa, a gente teve que buscar local com mesma atratividade. Se a gente pegasse um animal que é muito visitado e um que é pouco visitado, essa diferença seria muito grande. Então, através de conversas com os funcionários, a gente viu que esse setor ele era muito visitado. Então, a onça ela era muito atrativa porque ela interage muito bem com as pessoas, e o leão também é muito visitado, todo mundo quer ir no zoológico ver o leão. Então, a gente buscou 2 animais com uma atratividade semelhante e, ao mesmo tempo, com um fator de sombreamento bem diferente. As nossas medições de verão já mostram que esse tempo de permanência é bem diferente de um local ao outro, que a gente pode ver através de umas filmagens e até mesmo registros fotográficos que foram feitos nesse período de medição. Professor, parabéns pelo depoimento da Fabiana, hein? São alunos engajados no trabalho, né? No mestrado, né? Super engajados, né? E a Fabiana, ela foi minha aluna também de iniciação científica com Bolsa FAPESP, quando fazia graduação, e trabalhou também nessa área. Já começou desde a graduação. Exatamente, ela avaliou o conforto térmico no calçadão da Batista de Carvalho. Que são essas imagens que nós estamos vendo. Exatamente, fazendo medições microclimáticas e entrevistas. Agora, né? Que nem no caso específico de Bauru, o que a senhora tem a relatar no caso da Praça Rui Barbosa aqui? No passado, era uma praça extremamente arborizada, com coretos, bancos, lagos, e tiraram tudo isso e colocaram cimento. Exatamente. E essa colocação do cimento, como você falou, contribui para o desconforto térmico. É muito interessante que o espaço de permanência como praça, que tem áreas arborizadas, e a Praça Rui Barbosa tem um trecho arborizado, mas tem uma grande parte sem arborização. É interessante que tenha tanto sombreamento como também uma exposição, porque a gente não tem aqui em Bauru só dias quentes, a gente tem dias frios. Pode ser até um inverno ameno, mas exatamente, em dias frios as pessoas já procuram uma exposição à radiação solar. Mas em geral aqui está mais para o calor, né, do que para o frio. E o que a gente nota em termos de conforto térmico é que muita gente fala assim, agora o sol está muito quente, eu não vou ao banco. Ou se vai ao banco, eles usam sombrinha. Exatamente. Quer dizer, o desconforto também... na realidade, é uma forma dele se adaptar àquelas condições adversas. Quer dizer, de não tomar a radiação direta. Exatamente, ele está se protegendo, né? Mas tem desconforto, porque fica quente do mesmo jeito. Exatamente.
nessas suas pesquisas, o que a senhora se deparou de anos passados, comparados agora? Houve evolução, houve uma preocupação? Muito. A gente vê que a questão do conforto térmico ela é estudada no mundo inteiro, né? E a maior preocupação, uma grande preocupação, é identificar quais os limites de conforto, qual é a faixa de temperatura, varia de quanto? De 20 a 30, em alguns lugares de 18 a 26, qual é essa faixa que as pessoas se sentem confortáveis? Isso varia de lugar para lugar, né? De cidade para cidade. De cidade para cidade, por isso que é tão rico, né? Conforme a altitude, e tem a ver também não só com as variáveis humanas, né, das pessoas, o metabolismo das pessoas, a vestimenta das pessoas. Até mesmo a descendência das pessoas. Também, né? E tem a ver com as condições das variáveis do tempo, né? A temperatura, a umidade, né? E o estado mental, né? Porque até mesmo o estado de espírito, a expectativa... Quando a gente vai para a praia, por exemplo, eu tenho expectativa de receber bastante radiação, né? Sim. Então eu já, preparado, né? Mesmo as condições, né, sendo adversas, eu estou preparada para né, para aquela exposição. Maravilha. Professora, chegamos ao final de mais um bloco. No bloco seguinte nós vamos ouvir depoimentos de seus orientados e falar mais ainda sobre o tema do programa desta semana, que é conforto térmico. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta e você está sabendo que o assunto do programa desta semana estamos falando sobre conforto térmico. Sobre esse assunto está a pesquisadora e professora da FAAC aqui do campus de Bauru, professora Solange Fontes. Professora, nós falamos sobre praças, falamos sobre a parte interna e sobre esses jardins verticais, esses telhados verdes, que está muito em moda. O que a senhora tem a dizer em relação a essas pesquisas? Primeiro, definir o que seria jardins verticais, né, que é o desenvolvimento da vegetação em superfícies verticais. Né? Esse desenvolvimento, geralmente ele é dividido, né? Os jardins verticais eles são divididos em fachadas verdes, né? Onde se utiliza trepadeiras, e também living wall, que também a gente chama de fachadas vivas, né? Onde pode-se usar módulo, que é muito usado, por exemplo, no Minhocão, lá em São Paulo, que está fazendo o maior sucesso e que a gente tem também exemplos no mundo inteiro, né, que é uma busca, né, por melhorar as condições térmicas do meio urbano, né, e proporcionar melhores condições de conforto térmico das pessoas. A senhora tem um aluno que pesquisa isso? Sim, o Murilo, ele começou agora, né, um trabalho... Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente? Vamos. Roda o VT do Murilo. Bom, eu pesquiso jardins verticais, mais focadamente o conforto térmico que eles podem trazer, porque os jardins verticais eles surgiram muito aqui no Brasil para decoração. Então, para deixar um ambiente bonito, um corredor bonito, e eles trazem muito mais benefícios. E o conforto térmico é um desses benefícios que eles trazem e que a minha pesquisa vai... o objetivo dela é verificar justamente isso. O quanto que o jardim vertical ajuda no conforto térmico dos ambientes. Eu sou biólogo, não sou arquiteto, trabalho com paisagismo, desenvolvo jardins verticais há cerca de 6 anos, então é algo que já estava no meu dia a dia e que a curiosidade, né, do que mais o jardim vertical pode trazer, os benefícios que ele pode trazer, foi o start aí para o desenvolvimento da pesquisa. Da minha pesquisa para o futuro, eu espero que realmente a gente consiga ver o jardim vertical como uma alternativa de melhoria no conforto térmico, tanto para dentro, né, dos edifícios, quanto também no entorno do ambiente urbano, a reprodução disso em vários, né, jardins verticais ao longo aí da cidade, a gente consegue melhorar o conforto térmico urbano também. Então, ver o efeito dele na diminuição da temperatura. Professora, parabéns pelo Murilo, hein? A gente vê que por estar no início, promete muito a pesquisa dele. Né? Sem dúvida, e uma pesquisa até inovadora, né? Conhecer o desempenho dessa tipologia de jardim vertical. Para quem está nos vendo, pode estar perguntando,
É fácil fazer? Qualquer pessoa pode ter um jardim vertical na sua casa? Qualquer pessoa pode fazer um jardim vertical, mas precisa de alguns cuidados, né? Primeiro tem que a orientação, né? Qual é a fachada que a pessoa quer proteger, a orientação, o tipo da espécie, agora, o desenvolvimento. A função básica é isolar, é trazer conforto térmico a essas fachadas? A função básica é assim, é impedir, né, a incidência da radiação solar direta na fachada do prédio. Quando você bloqueia uma parcela dessa radiação solar, consequentemente, né, a temperatura superficial dessa parede, ela vai ficar mais baixa do que a temperatura da parede ao lado que esteja exposta. Com isso vai haver uma menor transmissão dessa temperatura, né, desse calor para o interior e deixando o espaço mais confortável. Professora, a senhora também tem uma aluna que pesquisa arborização urbana, é isso? É a Marcela? Exatamente, é a Marcela. Vamos ver o que ela tem para contar para a gente? Vamos. Fala, Marcela, roda o VT. A minha pesquisa consiste na elaboração de uma metodologia para a gente avaliar as árvores que existem hoje na cidade. Nossa pesquisa foca na arborização viária, porque a arborização urbana é além disso, né? A gente tem as árvores das praças, as árvores que ficam dentro dos próprios lotes. Nossa pesquisa é focada na arborização viária. Existe hoje vários manuais que vão analisar aquele entorno e vão te indicar qual espécie você deve plantar lá na frente da sua casa. Só que não existe nenhuma metodologia que analise as árvores que já existem naquele local. Então, a minha pesquisa consiste da gente analisar esse entorno e analisar se aquela árvore está adequada ou não está adequada para estar naquele local. As prefeituras pecam muito, ao meu ver, no sentido de não ter um inventário das árvores existentes, de não ter esse controle. Muitas vezes a prefeitura não tem nem a quantidade de árvores que tem em determinado local, não tem um cadastro de se está sendo feito a poda correta, se tem conflitos de alguma infraestrutura urbana com o indivíduo arbóreo. Então, se tivesse esse controle maior, provavelmente a gente conseguiria uma arborização mais efetiva dentro das cidades. As árvores nas vias são de grande importância para o microclima do pedestre que vai passar ali naquela rua, para os próprios carros que vão ficar ali estacionados. Infelizmente, hoje as árvores acabam sendo mal vistas por parte da população, porque lá antigamente, nos anos 70, quando se deu o boom do crescimento das cidades, as cidades cresceram de forma errada, né? Então, as árvores foram plantadas também de forma errada. Então, hoje a gente tem árvore que vai quebrar calçada, árvore que vai ter conflito com fiação elétrica. A população acaba não vendo esse benefício que a árvore traz para ela mesma, tendo como maior esses pontos negativos que uma árvore plantada no lugar errado traz. Parabéns pela Marcela, hein? São 3 alunos e 3 vertentes diferentes que sim. culminam no conforto térmico. Exatamente, com a qualidade de vida. Perfeito. Né? Professor, estamos chegando ao final do Ciências Sem Limites. Eu queria que a senhora contasse para a gente a contribuição das suas pesquisas para o ser humano. As minhas pesquisas buscam a qualidade de vida das pessoas, não só nos espaços internos, como nos espaços externos, né? Buscando, melhor, né? Exatamente, buscando criar ambientes termicamente confortáveis. Quando o ambiente é confortável, incentiva as pessoas a usar o ambiente, principalmente no ambiente externo, né? Por exemplo, muitas pessoas aqui amam ir no bosque da comunidade, porque é uma área completamente arborizada, e muitas um ambiente pessoas confortável. até em casa gostam de ficar no jardim ou debaixo de uma árvore frutífera. Exatamente. Né? Então, a maior contribuição é isso. E no curso de arquitetura, é incentivar a criação de uma arquitetura adaptada ao clima, né? Com preocupação com a orientação, não só com a estética do prédio, mas com a boa orientação, o tamanho e proteção das aberturas, com a escolha correta dos materiais de construção, dos fechamentos das paredes, né, e das coberturas, porque tudo isso vai influenciar no microclima do espaço interno. Perfeito. E esse microclima vai influenciar no conforto das pessoas.
Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Sucesso absoluto. Obrigada. O Ciências Sem Limites termina aqui. Para você contactar a professora pesquisadora Solange Fontes, o e-mail está aí na sua tela, sgfontes@faac.unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.faac.unesp.br. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.